A reforma da Previdência entra agora em momentos decisivos. Os próximos 2 meses, na comissão especial, vai estar sendo discutido a PEC apresentada pelo governo de reforma, enfim, e todos. É importante que todo mundo participe disso, entenda o que está sendo discutido. Por isso eu vim conversar com o secretário de Previdência, Leonardo Rolim, que conhece muito esse assunto, não, Leonardo, não é uma coisa desse governo, você acompanha isso. Acho que eu te conheço há uns 10 anos que você vem falando sobre isso e mais tempo, você conhece bastante. Eu queria que você explicasse para a gente, porque vocês primeiro já liberaram os números de onde está vindo essa economia de 1 trilhão, né, essa meta de economia. E os números que vocês liberaram mostram que 800 bi vem do regime geral. Para a gente fica a impressão de que o esforço maior está vindo, então, do regime geral, onde você tem o menor problema, enfim, porque você vê que o problema maior está nos regimes próprios, onde você tem distorções maiores. Explica um pouco para a gente esses números. Olha, Mara, em primeiro lugar, uma das premissas da nova Previdência é que todos participam, ninguém ficou de fora. E a outra, complementar a essa, é que quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Ou seja, a gente está buscando ter um esforço maior daqueles que ganham mais. Porque o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema que é um Robin Hood das avessas, que transfere renda de pobre para rico. Então, esses números, quando você fala de 800 bilhões do regime geral e 220 bilhões do regime próprio, dá a impressão que é o contrário. Exatamente. Porém, no regime geral, a gente tem 71 milhões de segurados, enquanto no regime próprio, da União, são 1,4 milhão de pessoas. Então, quando você faz o impacto per capita, o impacto no regime próprio da União é 14 vezes o impacto per capita no regime geral, ou seja, os servidores estão sendo afetados 14 vezes mais do que o trabalhador da iniciativa privada. E um detalhe importante também, no regime geral, o impacto é muito maior na aposentadoria por tempo de contribuição do que na aposentadoria por idade. E na aposentadoria por tempo de contribuição, aqueles que se aposentam com mais tempo de contribuição e, portanto, sem uma idade mínima, é onde estão aqueles trabalhadores que têm empregos de melhor qualidade. São pessoas que hoje se aposentam, os homens em média aos 55 anos, as mulheres em média aos 52 anos. E pelo teto? Num valor maior. O benefício é calculado pela média, mas é um benefício que, em média, é o dobro do benefício de quem se aposenta por idade. Quem se aposenta por tempo de contribuição geralmente são funcionários de empresas estatais, empresários, grandes executivos de empresas, empregados de multinacionais, profissionais liberais, como advogados, médicos, engenheiros, arquitetos. São pessoas que têm uma renda melhor. Esses aí é quem são mais afetados no regime geral. Quer dizer, nessa contribuição dos 800, relativos ao regime geral, a maior parte está concentrada em quem se aposenta por tempo de contribuição, que são essas... Isso. Os que aposentam por idade são quase o dobro dos que se aposentam por tempo de contribuição. Aí é onde está o trabalhador mais humilde. E o impacto da aposentadoria por idade, ela é mais ou menos 1/3, até menos de 1/3, que é o impacto na aposentadoria por tempo de contribuição. Porque esse trabalhador da base da pirâmide, esse trabalhador que recebe menos, ele já se aposenta por idade, já está na idade mínima, né? Exatamente. Em média, os homens que se aposentam por idade se aposentam em média aos 65 anos e meio. A regra para o homem é 65. As mulheres, embora a idade hoje seja 60, elas se aposentam em média aos 61,5, bem próximo da idade definitiva, que vai valer só daqui a 12 anos, já que a gente tem uma regra de transição, vai subindo aos poucos. Quer dizer, nessa base da pirâmide, o impacto vai ser menor, mas tem também o impacto do benefício de prestação continuada. Sim. O benefício de prestação continuada tem um impacto também razoável, em torno de 160 bilhões, mas é bom, eu estou trocando as bolas, o benefício de prestação continuada tem um impacto de 30 bilhões. É um impacto, 38 ou 30? É um impacto relativamente pequeno. Qual foi a lógica dessa mudança? Primeiro,
uma outra premissa da nova Previdência, que é separar a Previdência de assistência. Hoje, o benefício de prestação continuada tem um impacto, tem uma regra, né, de aposentadoria similar à aposentadoria por idade. Então, você não está sendo justo com aquelas pessoas que contribuíram. Então, a gente está procurando separar. Então, de um lado, a gente procura proteger aquele trabalhador que está numa idade elevada, com dificuldade de conseguir renda, então dando uma antecipação de R$400. Por outro lado, a gente passa a garantir um salário mínimo aos 70 anos, diferenciando, portanto, da aposentadoria por idade daquele que contribuiu mais tempo. Quer dizer, é um estímulo para a contribuição, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, você proteger o trabalhador que tem baixa qualificação, está numa idade elevada, depende do esforço físico, que está com dificuldade de conseguir renda, e de outro lado, premiar aquele que contribuiu mais e ele passa a receber o salário mínimo mais cedo do que o outro, mas sem deixá-lo desamparado. Explica agora para a gente a parte de capitalização. Quer dizer, você tem um pilar solidário na proposta, na proposta que está sendo apresentada. Vocês colocaram um pilar solidário e também um pilar de capitalização. Como é essa capitalização? Então, o modelo de capitalização que nós colocamos na proposta foi a partir de estudos que fizemos de experiências de diversos países no mundo, tanto na América Latina quanto na Europa, né, e também na América do Norte. Então, procuramos pegar o que havia de melhor em todos os modelos. Primeiro ponto, o nosso sistema previdenciário, ele está claro na Constituição, ele é contributivo e solidário. Então, nós, para inclusive mantermos a constitucionalidade, teríamos que ter um princípio de solidariedade no sistema. Além disso, um país tão desigual como o Brasil, a gente tem que garantir a solidariedade para que a gente não gere pobreza na velhice. Pelo contrário, hoje a Previdência, se de um lado transfere muita renda para rico, por outro lado tem um lado positivo que retira o pobre, idoso, da pobreza. Então, nesse sentido, a gente garante, por meio de um fundo solidário, o salário mínimo. Essa ideia do fundo solidário está na PEC, então vai ter fontes de recurso, uma lei complementar vai definir de onde vai vir esse recurso. Pode ser, por exemplo, de uma parte das alíquotas de contribuição, pode ser direcionada para esse fundo solidário, como, por exemplo, é na Colômbia. Uhum. Então, vai ter um fundo solidário administrado pela União, lógico é que seja pelo INSS, né? Então, esse fundo solidário vai garantir que ninguém vai receber menos do que o salário mínimo. Ou seja, no regime capitalizado, o trabalhador de baixa renda, hoje, você tem uma ideia, mas mais de 60% das pessoas que recebem benefício no regime geral recebem um salário mínimo. Então, essa grande maioria não vai mudar nada. Não vai mudar nada, está garantido o salário mínimo para ela. Se mudar, é para melhor. Porque se ela conseguir contribuir mais tempo, se o recurso dela der uma boa rentabilidade, ela pode ganhar mais do que o salário mínimo. E hoje, ela está fadada a ganhar necessariamente o salário mínimo. Então, se não melhorar, piorar, não piora para essas pessoas. E aí, pensando naqueles que ganham mais. Os jovens, hoje, com o nosso desafio demográfico, né, algumas pessoas usam uma palavra mais dura, né, o que é que vai acontecer? Nos próximos 40 anos, vamos imaginar quem está entrando no mercado de trabalho agora, vai se aposentar mais ou menos daqui a uns 40 anos. Nos próximos 40 anos, o número de idosos no Brasil vai triplicar. E a quantidade de pessoas em idade ativa vai ser mais ou menos a mesma, até um pouquinho menos do que o que a gente tem hoje. Então, pelo modelo atual, a gente está jogando um peso gigante nas costas desses jovens, de bancar o nosso sistema. Então, qual a ideia do ministro Paulo Guedes? Nós mesmos vamos fazer um esforço para a nossa geração bancar esse déficit previdenciário. E vamos libertar os jovens para que eles próprios façam a sua poupança previdenciária. Esse é o princípio que está. Então, esse modelo de capitalização, esse pilar de capitalização, ele se dedica principalmente aos novos
trabalhadores? Ele é voltado só para os novos. Os atuais não podem entrar no regime de capitalização. Futuramente, se o governo quiser mudar e permitir uma adesão, como existe, por exemplo, na Previdência Complementar do Servidor Público, poderá fazer. Mas, num primeiro momento, esse sistema de capitalização será exclusivo para os jovens, que ainda não entraram no mercado de trabalho. E a gestão vai ser pública ou privada? Então, nessas experiências que a gente viu, o mais importante é que tenha um sistema concorrencial. Quanto mais instituições concorrendo, né, é a lógica da concorrência. Quem vai concorrer vai procurar ter a melhor gestão possível. Se ele tiver uma gestão ruim, ninguém vai querer que seu recurso seja administrado por aquele gestor. Então, é um sistema que vai ter uma ampla concorrência pública e privada. Porque, tendo a concorrência pública, o público evita a cartelização, né, e dá um certo controle nesse mercado. Então, a ideia é ter uma ampla concorrência, como, por exemplo, é no modelo sueco, né, entre instituições públicas e privadas. E mais do que isso, aquele segurado que conhece de mercado, ele pode ele mesmo administrar a sua previdência, como a experiência do 401k dos Estados Unidos e que outros países também têm sistemas similares. Então, vai ter alguma instituição que vai se oferecer para ser custodiante, ela vai apenas fazer uma custódia dos recursos e oferecer uma plataforma em que o segurado vai escolher onde aplica seus recursos. Obviamente com alguns limites para ele não exagerar no risco. Como ficam os militares? Eles entram no sistema de capitalização? Como é que eles vão onde eles vão ficar nessa reforma? Então, os militares não entram no sistema de capitalização. O conceito em relação aos militares é um conceito de seguridade social, de um plano de seguridade social. O militar, ele não se aposenta, ele fica inativo, ele continua militar para sempre. Inclusive um militar reformado, se ele descumprir o código, ele pode inclusive ser expulso da corporação e aí ele não recebe mais nada. Então é uma regra diferente. Fora que se ele ainda estiver na reserva, não estiver reformado, ele pode ser chamado a voltar se houver necessidade em algum momento. Então é uma regra diferenciada, eles inclusive não entram na conta da Previdência, o militar inativo, ele entra como despesa de pessoal. A contribuição dos militares, isso hoje é assim e vai continuar assim, não está sendo modificado isso, continua do mesmo jeito que é hoje. O que é que está mudando? O que está mudando é que, em primeiro lugar, está sendo ampliado o tempo para o militar ir para a inatividade. O tempo que hoje é 30 anos de serviço está aumentando para 35. Além disso, o tempo máximo de permanência em cada posto está sendo ampliado, em alguns casos, em 7 e 8 anos. Então, dessa forma, os militares vão ficar mais tempo em atividade. Além disso, passa a ser exigido um mínimo de 30 anos de atividade especificamente militar, o que vai ainda puxar um pouco mais para cima a idade para inatividade. O que é que acontece com isso? Se o militar fica mais tempo na atividade, vai precisar contratar menos militares. E aí há uma redução substancial de despesa. Por outro lado, eles têm um sistema, aí sim, é um sistema previdenciário de pensão. E o sistema de pensão dos militares hoje é muito deficitário. Então, o projeto de lei que altera Pensão é quando ele morre e deixa para os herdeiros. Isso, exatamente. Para o marido, ou para os filhos. Então, essa pensão hoje ela é muito deficitária e a reestruturação está sendo focada principalmente em tornar ela sustentável. De que forma? Então, primeiro, a alíquota de contribuição do militar, que hoje é 7,5%, vai subir para 10,5%. Lembrando, ele contribui por toda a vida, diferente do mesmo depois que fique inativo. Mesmo depois que fique inativo. Diferente do trabalhador de iniciativa privada, que só contribui até aposentar, ele contribui sempre. O servidor civil até contribui depois que se aposenta, mas só no que excede os 5.800 do teto do INSS. Abaixo disso ele não contribui. O militar inativo contribui do mesmo jeito que o ativo, porque ele não é considerado aposentado. Ele apenas é inativo, mas continua sendo militar. Então, essa contribuição dele está sendo ampliada de 7,5% para 10,5%. Além disso, a pensionista militar ela não contribuía. E ela vai contribuir agora com 10,5%. Mais do que isso,
Aqueles militares que ingressaram até 2000 ainda têm, por direito adquirido, a possibilidade de deixar a pensão para a filha maior de idade. Quem ingressou a partir de 2001 não tem mais, já acabou. Porém, esses aí geraram pensão para as filhas ou até ainda podem gerar. Essa pensão ela tem um custo adicional. Então, hoje, o militar que fez a opção por deixar essa pensão, ele paga 1,5%. Mas a pensionista não paga nada. Então, ele vai continuar pagando 1,5%, porém, a pensionista, que hoje não paga nada, vai pagar mais 3%. Então, aquela filha de militar... Mesmo o pessoal de antes... Mesmo de antes. Então, vamos imaginar, uma filha de um militar, maior de idade, um militar que já morreu, então deixou uma pensão para a filha. Isso é uma das coisas que o pessoal mais critica, tal. A filha maior de idade, ela pode inclusive ser casada. O pessoal fala, não, tem que ser solteira. Não, pode ser casada. Então, ela recebe o benefício. Ela vai continuar recebendo porque é um direito adquirido. Nós não estamos mexendo com o direito adquirido. Porém, hoje ela não paga nada de contribuição, Mara. Vai passar a pagar 13,5%. 13? 13,5%. O 10,5% que o militar paga, mais 3% pela pensão da filha. Tá, mas aí, por exemplo, as filhas que já recebem, o pai morreu e elas já recebem essa pensão, ela vai passar a contribuir com 3 ou com 13? 13,5%, 13,5%. É mesmo? Isso vai dar uma gritaria, hein? Roninho, você tem uma mordida de 13,5% assim, vai ser... Por quê? Tem um custo atuarial elevado, né? Porque prolonga muito a duração do benefício. Não por acaso, a mudança no sistema de seguridade social dos militares é a que tem maior impacto per capita. O impacto per capita dos militares é 18 vezes o do regime geral, né? E um pouco maior, que o do civil é 14 vezes. Então, um pouco maior do que o do servidor civil. Porque o déficit tem uma boa parte ali, né? Sim. O déficit que a gente considera dos militares é a parte de pensão, né, que é em torno de 21 bilhões, mas para um número pequeno de pessoas. Então, per capita acaba sendo um déficit elevado, daí, como a premissa que a gente usa sempre, quem ganha mais paga mais, esses aí é quem estão tendo um esforço maior. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu entrevistei o deputado Mauro Benevides Filho, que tem um substitutivo, a PEC, e ele explicou um pouco do que vai ter nesse substitutivo, que vai ser apresentado na comissão. Tem um pilar solidário, tem um pilar de repartição, mas o teto diminui de 5 para 4 mil, e tem um pilar de capitalização, mas no caso é capitalização mas com fundo público. Essa capitalização seria feita por um fundo público, enfim, um fundo... ele vai apresentar isso na comissão, quer dizer, é a oposição apresentando um substitutivo. O interessante é que a oposição reconhece que tem um déficit e que tem que ser feita uma reforma. Isso ajuda, isso contribui para as discussões na comissão, ou você acha que são propostas muito antagônicas? Não, eu acho que contribui sim. Eu já conversei várias vezes com o deputado Mauro Filho, é uma pessoa que conhece muito de finanças públicas e de previdência. A proposta dele não é igual à nossa, mas tem várias similaridades. O nosso modelo também tem uma parte solidária, como eu já expliquei, tem uma parte que a gente chama de nocional, que algumas pessoas chamam de capitalização nacional, outros chamam de repartição nacional. É um modelo similar a uma capitalização, porém garantido pelo Tesouro. Então, essa parte é muito parecida. Onde, na minha visão, há discordância em relação ao modelo dele? Primeiro, da capitalização financeira ser um fundo público. Eu acho que a gente gera muitos problemas, é só olhar a experiência internacional. Esse é o modelo da Bolívia. Eu não acho um bom modelo, acho que o ideal é você ter um sistema concorrencial. A concorrência vai levar a melhor gestão e você dá autonomia ao segurado dele escolher onde colocar o seu recurso e não obrigá-lo a colocar no fundo público. O monopólio tende a levar a problemas de rentabilidade menor, de aplicações nem sempre as mais adequadas para gerar uma melhor rentabilidade. Então, aí eu acho que está uma discordância grande em relação a ele. E a outra é de ter essa camada de
repartição, que no nosso caso a gente chama capitalização nacional, mas é muito parecido com a ideia dele, tão elevada. Porque você vai tirar o trabalhador médio brasileiro da possibilidade dele ter uma capitalização, dele poder ir ao mercado, dele poder ter uma rentabilidade maior. Porque no sistema de capitalização a tendência é que a rentabilidade seja maior do que num sistema de repartição ou num sistema nacional que vai ter uma garantia maior, porém com a rentabilidade menor. É uma lógica. Se você tem mais risco, você tem mais rentabilidade. Se você tem menos risco, tem menos rentabilidade. Então, eu acho que essas são diferenças sutis, mas que são importantes. Mas no debate isso com certeza vai aflorar e vai ser muito construtivo na discussão do futuro da nossa Previdência. Eu acho que o importante é que ambos estão com o mesmo viés de buscar um sistema que seja sustentável no futuro. Com esse desafio demográfico que a gente tem, não dá para imaginar que o sistema de repartição simples que a gente tem hoje seja sustentável. Quando me perguntam, a reforma vai tornar o sistema equilibrado? Eu falei, o regime geral antigo, não. Agora, com a capitalização, sim. Porque a gente vai tornar aquele sistema antigo um sistema em extinção. No futuro, vamos ter um regime praticamente todo capitalizado. Aí sim, a gente vai ter um sistema equilibrado e uma poupança privada muito maior, muito mais investimento e geração de empregos no Brasil. E pelo menos tira da frente a trajetória da dívida, né? Que isso é hoje um problema sério, que enfim, é olhado com muito medo pelos investidores, né? Então, exatamente. Quando as pessoas veem o nosso sistema previdenciário, provavelmente ele é o mais insustentável do mundo. Vários estudos que foram feitos colocaram o Brasil geralmente em segundo lugar, ou antes daquela contra-reforma maluca feita em 2015, né? Que na época da pauta-bomba, foi aprovada uma mudança que aumentou muito o desequilíbrio no regime geral, principalmente no benefício daquelas pessoas que têm melhor renda, que a aposentadoria por tempo de contribuição passou a ter possibilidade de gerar um benefício maior com pouco tempo a mais de contribuição. Então, depois daquela mudança, o nosso sistema, que já era um dos mais desequilibrados, se tornou o mais desequilibrado do mundo. Então, quando as pessoas veem isso, eu vou investir num país que está com data marcada para quebrar? Não vão. Então, as pessoas estão esperando ver que sistema vai sair, né, da nova Previdência, e a gente tem uma confiança muito grande que, aprovada a nova Previdência, vai haver um grande investimento privado no Brasil que vai gerar muitos empregos. A oposição bate no BPC, na aposentadoria rural e no abono, né? Esses 3 pontos contribuem com quanto para essa economia de um tri? Então, o principal desses 3 é o abono, é em torno de 160 bilhões. O abono é uma política, eu diria que é a política social mais desfocada que existe no Brasil. Por quê? Porque política assistencial tem que ser voltada para pobre. E ela é voltada para a pessoa que não é pobre. Não é rico, mas também não é pobre. Quem tem um emprego formal acima de um salário mínimo até 2 salários mínimos no Brasil, não é pobre. Então, é duro falar isso, né? É duro, mas é a verdade. São pessoas que estão acima da linha de pobreza. E a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas abaixo da linha de pobreza. A política social, a política assistencial tem que ser voltada para essas pessoas. As pessoas que estão no Bolsa Família, aquelas sim precisam ter atenção. Mara, quase 50% das crianças brasileiras estão em lares abaixo da linha de pobreza. E a gente precisa dar uma melhor educação para essas pessoas, precisa dar melhor alimentação. A gente precisa focar a política social para fazer uma retirada dessas pessoas da pobreza de forma sustentável, que é via educação. Mas, Rolim, não poderia tirar isso, ao invés de tirar do abono, que, enfim, pega 2 salários mínimos, que também não é uma pessoa rica com 2 salários mínimos. Não poderia tirar isso, por exemplo, numa reforma tributária, tirar de outros setores esses recursos? Mara, qual a lógica de você dar um benefício assistencial, não é contributivo, é assistencial, para quem não é pobre? Não tem lógica. E interessante, quando o abono foi criado, naquele momento sim ele era voltado para pobre. O salário mínimo brasileiro era muito baixo.
Hoje o salário mínimo equivale a 3 salários mínimos da época. Então, quem ganha 2 salários hoje, ganha o equivalente a 6 salários da época que o abono foi criado. O abono tinha um teto de 2 salários. Então, quando ele foi criado, ele estava focado corretamente. Só que o salário mínimo teve um ganho real muito grande. Agora, ele não está mais focado para atacar a pobreza. Política assistencial, repito, tem que ser voltada para atacar a pobreza. O Brasil é um país muito desigual. É um país que tem muita gente, mas muita gente muito pobre. E a gente precisa destinar mais dinheiro para essas pessoas, para retirá-las da pobreza e de forma sustentável. Então, 160 do abono, 30 do BPC. 30 do BPC. E o rural? Rural em torno de 90, considerando todas as medidas no rural. Qual o problema do rural, Mara? Primeiro lugar, o rural hoje é um programa praticamente assistencial. E uma das premissas da nova Previdência é separar a Previdência e a assistência, né? Assim como a gente falou em relação ao BPC. Então, daí a gente está criando uma pequena contribuição no rural, mas é bem pequena, vamos dizer, R$600 por ano por grupo familiar. Equivale a R$50 por mês por grupo familiar. Considerando que a família tem, em média, 4 pessoas, a gente está falando de R$12,50 por pessoa mês. Então, não é uma contribuição grande, mas passa a ser contributivo. Ali você explicita o subsídio. A gente vai dizer, olha, o rural tem um subsídio de tanto, porque o que era para ele contribuir era X, e ele está contribuindo só com R$12,50. Então, essa diferença aqui é o subsídio, mas está explícito. É importante subsidiar o rural? Sem dúvida. São pessoas que fazem uma atividade muito importante para o país, para garantir a segurança alimentar nossa. É fundamental, temos que subsidiar, sim, mas o que a gente quer é explicitar esse subsídio. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, evitar os free riders, aquelas pessoas que vão pegar carona numa política voltada para um público importante e levar vantagem. Fraude. É fraude. Pessoas, principalmente em pequenos municípios. No seguro rural é grande. É muito grande. Eu sou do interior do Nordeste, eu conheço, eu volto lá sempre, eu vejo a realidade. Então, nas pequenas cidades do Brasil é muito comum as pessoas trabalharem informais, pessoas que trabalham na área urbana, com atividade comercial, atividade em serviços. E, quando precisa de um benefício, vai lá, pega uma declaração e se aposenta pelo rural. Não é para isso que foi feito o benefício. O benefício foi feito para aquela pessoa que produz alimento para o Brasil. E que precisa de fato. Que precisa de fato disso. Então, a gente tem que focar. Então, esse é um segundo motivo. E o terceiro, que está muito ligado a esse segundo, é que a idade de aposentadoria da mulher rural está muito baixa. 55 anos, hoje, não é mais aceitável. A expectativa de vida da mulher rural hoje é praticamente igual à da mulher urbana. Não tem sentido ter essa diferença, né, agora de 5 anos, e se mantivesse como está, pela PEC, iria para 7 anos. Não tem nenhuma lógica demográfica nem social para manter essa diferença. Ok, muito obrigada. Eu vou voltar aqui mais vezes, porque esse assunto eu acho que ainda é pouco entendido, tem muitos ruídos e é importante que a gente participe do debate. Você que ainda tem dúvidas, deixa aqui, compartilha, se inscreve no canal e manda dúvidas aqui para o Rolim, que ele vai responder para a gente, né?